Muito boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso workshop online de Torre Vibratória. Que prazer ter todos vocês nesta noite, começando aí o nosso evento, muito legal. Já vai ali deixando nos comentários ali da onde que você está falando, nada, de que cidade. Importante se comunicar aí de que cidade, de que se é engenheiro, já é cliente da VPA, se é parceiro, se é engenheiro, se é arquiteto, se é estudante, já comenta aí. Prazer muito grande ter vocês hoje aqui nesse workshop que nós desenvolvemos com muito carinho. Vamos estar aí trazendo um conteúdo muito legal. O Júnior também já está de frente com a máquina, já vai trazer um conteúdo muito bacana, vai explicar um pouco sobre a máquina, e a máquina ao fundo dele, vocês vão gostar muito. A gente preparou um evento muito legal, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos começar aí, sem mais delongas. Vou fazer uma pequena introdução, depois eu passo a bola aqui para o Júnior, combinado? Pessoal, bom, basicamente, para quem não me conhece, eu sou engenheiro Lorenzi, sou engenheiro civil, tenho mestrado, tenho pós-graduação, doutorado, e sou autor dos livros Fundações na Prática e Cortinas de Contenção e Tirantes, né? Nosso mais novo livro, que inclusive é um livro que tem aqui toda a parceria com a VPA, né? A VPA é a patrocinadora aqui do livro, né? E a VPA, inclusive, traz um conteúdo junto comigo aqui da parte de gravação de estacas. Então, fica aí a dica, beleza? Muitos me conhecem pelo canal, pelo Fundações Sem Complicações. Então, durante a apresentação, não esqueça de dar um print ali aqui na tela e marcar o Fundações Sem Complicações e também a VPA, combinado? Bom, vamos então fazer uma breve introdução antes de eu passar a bola lá para o Júnior, que está lá aguardando já ansiosamente para que chegue para ele. Vamos falar um pouco das responsabilidades envolvidas e o papel do geotécnico, né? O papel do cara que projeta uma fundação, uma contenção, um escoramento, assim por diante, tá? Então, basicamente, esse profissional é aquele profissional que ele é responsável por definir o tipo. Então, muita gente assim fica, mas quem que define o tipo? É o geotécnico. O geotécnico vai avaliar se é melhor ele tomar uma solução, se é melhor ele cravar uma estaca, se é melhor ele fazer uma hélice, se é melhor ele fazer uma cortina de estaca-prancha, uma cortina de estacas escavadas, e assim por diante, né? Então esse cara, ele vai entender as cotas do terreno para entender as alturas escavadas. É ele o responsável, né? Ele é o cara que vai validar as alturas, vai entender possíveis impactos, tenho que fazer uma contenção, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, esse é o cara responsável, né? E, muitas vezes, e eu como um cara que projeto muito para as grandes obras da VPA, é alterar e modificar o projeto dadas as condições do terreno. Quantas obras, né, junto com o time de engenharia da VPA, a gente já projetou ela e a gente teve que alterar, dado uma condição diferente daquela que foi especificada em projeto. Isso é extremamente natural. Isso não é um negócio assim, pô, mas errou no projeto. Muitas vezes não é erro de projeto, muitas vezes são situações específicas que a gente não consegue entender e aí, né, a gente tem que modificar e alterar dadas as condições do terreno. Em linhas gerais, a gente vai buscar sempre segurança, economia e durabilidade. Esse é o nosso papel, né? Obras seguras, obras que sejam econômicas, que tenham um custo relativo justo para aquela situação e que tenham durabilidade necessária. Seja para uma contenção provisória ou definitiva, vai ter a durabilidade especificada no projeto, né? E as nossas escolhas devem considerar sempre a realidade local onde o projeto é executado. Belém do Pará vai ter uma situação diferente aqui de Cascavel, no Paraná, né? Cada região vai ter uma especificidade e a gente tem que entender isso. Vamos lá. Peraí, não foi meu slide aqui. Slide. O que você não foi? Aí. Deixa eu ver aqui.
Aí, foi. Vamos lá. Importância da experiência prévia em campo. Pessoal, primeira coisa que eu falo é o seguinte, né? Tem que ir para a obra. Não existe engenheiro que consiga entender um processo, entender uma técnica sem estar na obra. Então tem que ir para a obra. E na obra a gente vai entender como é que é realmente cada execução, como é que é cada equipamento, como é que é cada técnica, né? E conversar é muito importante. Chegar lá junto com o operador de máquina e falar, viu, como é que tá essa situação? Como é que tá essa máquina? Como é que é essa cravação? Tá sentindo dificuldade? Tá fácil? E assim por diante. Então conversar é sempre muito importante, né? Entender como é que são executados os tipos de fundação e contenção da sua região. Muitas vezes você vai em campo e percebe que os caras falam assim, cara, aqui tá tudo muito ruim, os caras estão com sistemas muito arcaicos. Opa, já vai abrir ali uma luzinha. Opa, pode ter aqui uma possibilidade de implantar uma tecnologia diferente aqui, né? Conhecer os engenheiros, os encarregados que atuam, que trabalham no mercado, que são pessoas que estão ali entendendo como é que de fato feito cada um dos serviços. Visitar fornecedores, visitar concreteiras, empresas de aço, empresas de tela, de escoramento, ou seja, quando você busca essas pessoas e se comunica com elas, certamente você vai entender para onde que o mercado está indo. Então, conversar, entender é fundamental, né? Se você começar a fazer isso, sair do seu escritório, muitas vezes eu fico preso aqui no meu escritório e não saio, dali a pouco eu vou lá, viajo um dia, por exemplo, essa sexta-feira agora eu vou para uma obra, né, que estão fazendo lá em Santa Catarina, eu vou lá para ver umas situações que nós não estamos fazendo, ver o que eu posso fazer. Então, olha como isso é importante. Eu estava em Porto Alegre na semana passada e vi umas técnicas que o pessoal estava usando, assim, cara, como é que eu não estou fazendo isso? Então, assim, conversar, ir para campo, aprender, isso aí é um ganho muito importante, tá? Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, tecnicamente falando, né? Sondagem em primeiro lugar, indiscutivelmente. A sondagem na geotecnia é a mãe de tudo, é ela que manda. Ir para campo, verificar o solo, verificar a resistência, verificar as capacidades, verificar o comportamento do solo, isso é a base, a premissa básica. Não existe projeto, não existe consultoria, não existe solução, não existe solução sem uma boa sondagem. Então, sondagem em primeiro lugar. O solo é o que manda, né? Entender o comportamento do solo é a premissa básica. Segundo ponto, a nossa engenharia de fundações e contenções ela tem evoluído muito. E eu quero abordar aqui especificamente a evolução da cravação de estacas, que é o tema do nosso workshop hoje, né? O Júnior já está lá ansioso já para começar a conversa com vocês. E o Júnior vai trazer uma solução técnica que tem uma evolução, que ela é parte de uma evolução. E para a gente falar de evolução, a gente tem que pensar lá nos primórdios, né? Vinícius, como que foi a cravação da primeira estaca? Olha, talvez a primeira estaca que foi cravada foi lá com os primatas, né? Talvez batendo um piquete com uma pedra, né? E cravando lá um palanque, sei lá, né? Isso gera uma cravação de estacas. Então, talvez a técnica mais antiga que exista de engenharia seja a técnica de cravação de estacas, né? Desde que uso com a pedra lá, ia batendo, ia cravando, né? Então, isso já é uma cravação de estacas, né? Mas brincadeiras à parte, obviamente, com sistemas com equipamentos, né? Com sistemas de equipamentos, a gente tem aí, lá atrás, a utilização de martelos de queda livre, sobre rolo, olha aqui, ó. Então, nem esteira tinha, né? Inicialmente, era só isso aqui, né? E aquele sistema de ir com os roletes, ir passando, só para você mobilizar a máquina de um ponto ao outro é complicado. Mas não se faz isso ainda? Se faz, claro que se faz, ainda é uma técnica, né? Ainda existem empresas que fazem, tá tudo bem, não é um problema. Qual é a situação? A situação é que você tem aqui um impacto maior, né? No golpe, no martelo, na vizinhança, enfim, um processo mais lento, né? Então, tá tudo bem, executa, mas vamos falar de evolução, né? Na sequência da cravação de queda livre,
veio os martelos hidráulicos. E sim, claro, os martelos hidráulicos trouxeram uma evolução grande para isso, né? Ainda ontem, né? Ainda ontem um aluno meu trouxe aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Acho que foi ontem à noite, né? Aqui, ó, o Vitor Sampaio, aqui, ó. Ele tinha trazido para mim aqui, ó, Deixa eu trazer aqui. Peraí, aqui, ó. Ele trouxe aqui, ó, o martelo cravando a estaca ali, ó. Né, um equipamento de grande porte e o martelão cravando a estaca. Ó, um perfilzão metálico aqui. Bruto, hein? Bruto esse aqui, hein? Então, beleza. Aqui a gente também começou a evolução do processo, né? Uma terceira fase foram os martelos vibratórios, né? Ou são os martelos vibratórios. Os martelos vibratórios têm tido um impacto muito interessante na solução. E a VPA, ela é uma precursora nisso, né? Seja para a cravação de perfis metálicos ou, então, para a cravação de cortinas de estacas prancha. Então, fundação ou contenção, as duas soluções têm sido muito interessantes. Qual era o problema das cortinas das torres vibratórias até então? Que essas soluções de torres vibratórias aqui eram soluções, ou são soluções, que elas não conseguem cravar em solos de alta resistência. Então, toda vez que eu tinha um projeto com um solo mais resistente, um solo... Eu chegava lá para o pessoal da VPA, chegava lá para o Eduardo, para o Júnior, né, para o Yuri, assim, cara, olha, não vai passar, né? Esse solo aqui, acho que o martelo vibratório não vai passar, né? E aí, puxa, aquela confusão, né? E o Renato já vinha, o Renato Cantagalha vinha, pô, pensar que não vai passar, já vinha o Pedro da VPA, toda a galera da VPA, toda a engenharia, vinha o Gabriel, todo mundo, pô, Vinícius, passar que não vai passar e tal, e a gente ficava muito nisso. Aí, né, e recentemente, o Bruno me mandou uma foto lá, Vinícius, tô aqui investindo, tô aqui apostando nesse sistema e vou trazer para o Brasil uma nova era, um novo equipamento, né, uma nova torre vibratória, e eu quero que você esteja junto comigo lá apresentando. Então, já agradeço aí também todo o time da VPA, em nome do Bruno, do Renato, do Eduardo, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco com vocês e apresentando esse agora equipamento que o nosso amigo Júnior está lá agora para apresentar eles para vocês. Então, eu vou jogar para o Júnior o bate-bola aqui e depois, Júnior, se prepara que eu tô cheio de perguntas para te fazer, que você vai se preparando e que vai ter perguntas para você me responder. Júnior, meu amigo, é com você. Daqui a pouco, volta aqui para mim que eu vou fazer as perguntinhas, combinado? Até daqui a pouquinho. Pessoal, fiquem vocês com o Júnior. Júnior, é contigo, meu amigo. Isso aí, Vinícius. Obrigado pela participação mais uma vez, pela parceria aí com a VPA. Para a gente também é uma honra estar com você divulgando essa solução nova para o mercado aí. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Júnior Oliveira, sou engenheiro civil na VPA e hoje vou estar aqui junto com o Vinícius apresentando para vocês um pouco da torre vibratória, a solução nova que a gente traz para o mercado aí de engenharia de fundações e contenções. Vou estar compartilhando um pouco aqui da nossa apresentação. Só um minuto, por favor. Bom, vou falando aqui enquanto ele carrega a apresentação. Eu queria falar sobre o que eu vejo, os desafios das obras recentes. Hoje, nós temos no nosso país cada vez mais uma complexidade de obras, né, Júnior? As obras são cada vez mais desafiadoras, são mais complexas, escavações maiores, escavações em regiões que até então você jamais teria feito, fundações em áreas complexas. A gente tem feito muitos trabalhos juntos, né? Nosso escritório junto com a VPA, e os desafios são realmente muito grandes, né? Sejam em contenções, sejam em escoramentos. Acho que tem muita coisa para a gente falar, muito desafio, né, Júnior? Isso mesmo, né, Vinícius?
quanto mais o tempo passa, mais as obras estão sendo desafiadoras. E aqui na VPA Infra também não está sendo diferente. A gente, cada dia mais, tem demandado, né? O mercado tem demandado da gente, melhor dizendo, obras mais complexas, com terrenos mais duros, com soluções mais difíceis. E a estaca prancha vem, com o passar do tempo, tomando, né, graças a Deus, esse mercado aí de contenção e escoramento. A gente, no passado, tinha um uso de estacas muito menor, né, inclusive no próprio tamanho das estacas pranchas. E nos últimos anos, a gente tem percebido aí essa demanda, né, de projetos maiores, com estacas, com escavações mais profundas, que realmente requer também, ao mesmo tempo, estacas maiores, né? A gente tem demandas aí de 12, 14, 16 metros de peças, inclusive para escoramento provisório, que também pode ser uma grande opção para as obras de contenção, e também contenções definitivas, né? Hoje a gente tem a gente tem trabalhado tanto com estacas pranchas metálicas e estacas pranchas vinílicas, né? Que é uma tecnologia nova também que a gente trouxe para o Brasil nos últimos anos. E a torre vibratória vem justamente para poder ser aplicada com essa solução, né? Ela vem para poder somar na cravação dessas peças, né? Não só das estacas, mas também de outros elementos de cravação. Outros elementos de fundação e contenção. E falando da estaca prancha especificamente, a gente tem um grande uso hoje para as obras de infraestrutura, obras de saneamento básico, obras ferroviárias, obras industriais. Então, cada dia que passa, a gente tem difundido mais o uso desse tipo de solução no Brasil. E se a gente olha para fora, né, no mercado estrangeiro, a gente vê, consequentemente, um uso muito maior, né? Então, acaba sendo uma grande oportunidade para a gente poder explorar ainda mais a solução aqui a nível nacional. Ô Júnior, e talvez o mercado brasileiro ele também tenha demorado a se desenvolver no entorno de estacas prancha, muito em função dos implementos de cravação, sabe? A gente não tem essa fabricação presente no Brasil, então cravar estacas pranchas sem martelo vibratório, agora, torre vibratória sempre foi muito custoso, né? Muito sofrido, talvez até por essa dificuldade em importar esses equipamentos. Então essa preocupação que a VPA sempre teve em desenvolver o mercado, em trazer soluções novas, ela foi benéfica para o mercado em geral, porque ela popularizou, né, por assim dizer, esse acesso e a própria utilização das estacas, como as estacas prancha, né, de uma maneira mais fácil, mais acessível. E até falando, Júnior, desse cenário de desafio das importações, não deve ter sido fácil para desenvolver esse equipamento, trazer esse equipamento para o Brasil. Eu sei disso, o investimento deve ter sido muito pesado, né? Porque, inclusive, o Bruno, quando estava lá, me mandou vídeo, mandou foto. Ó, Vinícius, estou aqui, ó, vou trazer um novo equipamento. Então, o Bruno, grande empresário, grande empreendedor, apostando no mercado, né? E a VPA agora trazendo essa solução de torre vibratória. Concordo, né, Vinícius? Hoje, o investimento nesse tipo de equipamento realmente é muito alto, né? Sem falar no próprio imposto de importação que a gente sofre hoje aqui no nosso mercado. Então, quando a gente estudou, né, a gente já vem estudando, na verdade, essa solução há bastante tempo. Então, a gente chegou a pesquisar no mercado nacional outros tipos de equipamentos, modelos semelhantes, que poderiam também somar ao nosso negócio, mas infelizmente a gente acabou dando preferência para desenvolver um parceiro internacional que já tem todo o know-how, que já é reconhecido mundialmente, né? Tem toda a expertise no processo de fabricação dos martelos vibratórios. Então a gente ajudou nesse desenvolvimento, né? O modelo nacional acabava em virtude de recursos limitados, o tempo de fabricação. Então isso foi um ponto que a gente realmente estudou e preferiu estudar esse mercado lá fora. Tivemos também algumas oportunidades para poder estudar máquinas, né, no Brasil, máquinas que já estavam no Brasil há um certo tempo, mas não era o modelo, a solução ideal que a gente gostaria. Então a gente reforçou mais uma vez o nosso objetivo em buscar essa solução fora do nosso mercado.
Então, pessoal, falando agora especificamente da torre vibratória, algumas especificações que eu gostaria de destacar com vocês, né? O peso total do conjunto são de 60 toneladas, né? Um grande diferencial do martelo vibratório, diferente de outros equipamentos, é o giro que o próprio martelo permite. Momento variável, é uma coisa que eu vou dar destacando para frente com vocês também. Isso é um equipamento totalmente livre de ressonância. Ô, Júnior, mas deixa eu te interromper. Você mencionou o momento variável. E quando eu recebi o descritivo que vocês me mandaram, foi o que eu achei de mais surreal em tudo. Pelo que eu entendi, e aí você me corrija se eu estiver errado, é uma adaptação por tipo de solo, frequência. Passa o assunto na frente aí. Fala sobre esse momento variável, porque eu acho que assim como eu fiquei impressionado, o pessoal que está em casa, está no escritório, também vai ficar. Então, isso para mim foi um dos pontos mais altos desse equipamento. Comenta aí, Júnior. Exatamente, Vinícius. A solução do momento variavelmente ativo veio como um ponto de muita expertise do nosso parceiro, porque baseado em outros tipos de martelos vibratórios, ele tem a capacidade de reconhecer o tipo de solo encontrado e automaticamente ajustar essa frequência e essa amplitude durante a cravação. Então ele realmente dispõe, né, desse recurso, são sensores que o próprio equipamento consegue ajustar essa cravação e essa performance durante a cravação. Então, se a gente está encontrando ali um terreno argiloso e ao mesmo tempo tem uma camada que tem uma argila ou um silt, ele reconhece esse tipo de terreno e realmente ajusta essa frequência, primeiro, para manter a performance, tendo uma ótima eficiência durante o processo de cravação, e automaticamente diminuindo essas ondas, né, da ressonância para não comprometer as estruturas vizinhas, e realmente tendo a cravação totalmente perfeita. Ô, Júnior, certo, tá. Eu entendi que o momento variável ele vai se ajustando, se adaptando para o tipo de solo que ele encontrou ali na cravação e tudo mais. Mas a minha dúvida é a seguinte, essa correção, esse ajuste, é o operador que faz, é o operador que interfere, ou o ajuste é a própria máquina que faz essa correção, que faz esse ajuste? E esse ajuste é dinâmico, isso mesmo. O próprio equipamento traz isso para o operador e o operador não precisa fazer esse ajuste manual. Não, então, hein, ô Júnior, cara, o ganho de produtividade, ele, sei lá, é absurdo, né? Absurdo. Fora que eu consigo observar, assim, que a durabilidade da máquina, ela vai acabar sendo muito maior e vai acabar demandando muito menos manutenção, que inclusive, eu vou falar por mim, é meu grande gargalo, né? Menos manutenção, mais agilidade, mais produtividade, acaba acelerando o processo e evitando a parada desnecessária na obra, né? Com certeza. Com essa tecnologia, a gente ganha mais a própria durabilidade e integridade do equipamento. A gente consegue ter uma estrutura muito mais, uma vida útil, né, muito maior. A própria proteção, né, em virtude dessas ondas que são realmente reduzidas, então a gente consegue não comprometer as estruturas adjacentes ao projeto que está sendo executado. Mais uma sobre essa questão, sobre esses assuntos que a gente está trazendo. Quero falar sobre a verticalidade. Isso aí a gente está falando de excelência, né? Eu acho que quando a gente pega, até eu trouxe aquela questão da evolução da engenharia de fundações, de contenção, quando a gente pega lá as estacas escavadas inicialmente, só no tradinho, depois a hélice veio com controle de verticalidade. Isso aí para mim é excelência. Isso aí tem por si só tem a sua vantagem, é implícita essa vantagem, né? Não só essa proteção que a gente estava falando, não só essa questão com relação à produtividade, mas a verticalidade das cravações com esse controle gera uma uniformidade muito maior na cravação, né? Exatamente, e o próprio controle também, né? É um controle muito refinado que a gente consegue trazer para as obras do dia a dia.
Ah, sim, não, com certeza, Júnior. É, essa produtividade que se ganha com ajuste automático, ela é muito grande dentro da obra, né? Eu imagino isso, o quanto isso não vai ter necessidade, o quanto isso gera de ganho por não ter necessidade do operador intervir para fazer alteração de frequência, né? Alteração com o tipo de solo. É, 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 cara, isso é uma outra realidade, né? Isso, quando a gente traz assim essa questão de ser uma inovação, isso para mim é algo que pela primeira vez, há um equipamento que traz esse tipo de ajuste automático, né? A gente nunca ouviu falar isso no Brasil, né? De um equipamento que faça um ajuste automático sem necessidade da intervenção do operador. Então, cara, sensacional, assim. É uma inovação, uma evolução surreal que a VPA está trazendo. Isso mesmo. Outros pontos de destaque, pessoal, quando a gente fala em performance e potência de cravabilidade, né, a gente trabalha hoje com um momento excêntrico bem elevado, além da força centrífuga, que são parâmetros, né, que os consultores levam em consideração quando vão projetar se aquele equipamento consegue ter força suficiente para cravar determinado elemento naquele tipo de solo. E o que a gente traz ainda? Né? A torre vibratória TV195, ela tem um pull down. E o que seria o pull down? Exatamente uma força extra que é praticada na vertical durante a cravação dos elementos. Então a gente consegue, além dessa performance do próprio equipamento, a gente tem essa outra força extra para poder melhorar ainda mais a eficiência de todo o processo de cravação. Como eu disse no início, a gente ainda tem o recurso do giro do martelo vibratório, que ele tá, vocês podem observar aqui na torre, ele é fixado na torre. Então, o que acontece? Modelos tradicionais, o próprio equipamento não consegue girar. Então, o que acontece? O pessoal precisa cravar determinadas estacas distantes, então eles vão reposicionar o conjunto para poder fazer esse movimento do giro do corpo, tanto do elemento, como da torre, como do martelo. Com o nosso, não. A gente consegue realmente fazer o giro só do martelo e ter mais produtividade nas nossas obras. Então, realmente, né, o giro de 180 graus que eu comentei com vocês é uma tecnologia nova, né? Modelos tradicionais não trazem isso para as torres hoje no mercado. Então, a gente acredita que isso vai ser um grande diferencial para as obras de hoje de engenharia aqui no Brasil. Não, essa questão do giro de 180 graus, eu quero até trazer uma reflexão sobre essas máquinas que eu trouxe aqui na imagem. Eu vou até trazer de novo aqui, né? Vou até voltar aqui, ó. Esse tipo de máquina aqui, para você fazer qualquer realocação dela, meu, é uma demora gigante, né? Porque joga rolete, né? Mesmo aqui, né? Se você tem que reposicionar, vem, gira, o giro de 180 graus na máquina, permitindo que apenas o martelo da torre gire 180 graus para posicionar melhor a estaca na cravação, fantástico, né? Evita que o operador fique ali reposicionando a máquina sempre que tiver que ajustar a verticalidade de alguma cravação. Então, isso traz um ganho no bloco ali, estacas que estão próximas, né? Você vai cravar uma estaca, depois vai cravar uma de outro lado, o operador tem que girar o martelo, não precisa ficar toda hora reposicionando a máquina. Esse ganho de produtividade, eu vou te dizer uma coisa, isso aí o cara pode acabar ganhando, sei lá, 2, 3, 4 estacas no dia. Então isso aí é muito bacana, isso aí é um ganho que às vezes pode passar despercebido, mas tem um ganho muito grande, com certeza, com relação a esse giro de 180 graus. Então, pessoal, para esse assunto, inclusive, vou chamar meu colega Thiago Alves. Vem para cá, Thiago. E aí, Johnny? Obrigado Eu por poder continuar com a gente aí. Boa noite. Boa noite. Thiago é nosso engenheiro mecânico, pessoal, gerente de operações aqui da unidade da VPA Infra. Ele vai estar falando com a gente também um pouco desse lançamento nosso aqui.
Então, mais uma vez, boa noite, Júnior. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? Primeiramente, é um prazer muito grande poder participar deste evento, né? Justamente para que eu possa, né, estar divulgando e poder estar conversando sobre esse equipamento tão inovador e tão revolucionário, né, para a solução de cravação, né, de elementos. Perfeito, Então, Thiago. realmente é bem gratificante. E assim, acho que é válido a gente pontuar, né, que esse equipamento, além de tudo que o Júnior já vem apresentando, ele é realmente um equipamento extremamente tecnológico, né? Então, justamente essa tecnologia, essa robustez, né, que esse equipamento apresenta foi um grande diferencial para que fosse ele o escolhido para vir fazer parte da nossa frota, né? Inclusive, né, Thiago, tô lembrando aqui, você esteve lá na fábrica, né? Acompanhando o processo de fabricação, todos os testes, né? Sim. Isso foi realmente um equipamento desenvolvido junto com o apoio da VPA. Junto com o apoio da VPA, pensando no mercado brasileiro, nas dificuldades, nas experiências que a gente já tem, né? De anos e anos aí na cravação de elementos. Isso mesmo. Então, foi algo que nós, desde o começo, né? Um equipamento de um fabricante já consolidado no mercado mundial, mas a gente teve participação ativa, realmente, para que ele pudesse personalizar e que ele pudesse desenvolver algo voltado para o mercado brasileiro com a tecnologia que a VPA esperava. Exatamente. Né? Então, foi bastante tempo de conversas, de visitas, né, de troca mesmo de experiência técnica, para que a gente conseguisse alcançar esse resultado, né, que é esse equipamento robusto e tecnológico e eficiente. Né? Ótimo. E esse equipamento, além de tudo que você falou, ele tem um diferencial muito grande, né, principalmente voltado para a parte de tecnologia, que é o sistema de monitoramento dele. Então, ele conta com uma IHM, né, dentro da máquina, já com uma parte eletrônica embarcada, bem robusta, onde ele permite uma série de controles para o operador e para o gestor da obra, né, seja para o setor de engenharia, né, no qual a gente pode destacar, por exemplo, o controle instantâneo da profundidade de penetração do elemento. Então, a gente consegue ver instantaneamente, né, qual é a profundidade, qual é a velocidade de cravação, quais são as cargas que estão sendo aplicadas, né? E isso acaba... Isso tudo, né, Thiago, dentro do computador de bordo, lá na cabine do equipamento. Exatamente. O operador, ele vê ali instantaneamente. Então, ao mesmo tempo, a gente pode entregar isso para o nosso cliente de forma instantânea ou como se fosse um relatório no final do dia. Exatamente. Porque além dele gerar, né, essa informação instantânea ali para a operação, ele gera um relatório de todas as atividades. Né? Então, a gente consegue ver isso, consegue ver a penetração, consegue ver a carga aplicada, né? E essa questão da carga aplicada está diretamente relacionada, né, com outro sistema muito interessante que ele tem, que é um grande diferencial, que é a vibração com variação. Um momento variável, né? Momento variável, exatamente. Porque isso é importante citar que isso é corrigido instantaneamente pelo equipamento. Então, sem interferência do operador. Certo? É o próprio equipamento. É o próprio equipamento. Então, maravilha. Você não perde nem um segundo ali do equipamento ineficiente. Ele está sempre na melhor eficiência em função do solo, em função da resistência que está sendo encontrada. Maravilha. Então, isso dá muita produtividade, dá muita agilidade, né, e elimina o problema de ressonância. Então, assim, isso é bem interessante. Né? Então, a gente consegue ver isso, consegue ver atrelado ali a questão do compundal, ali, a carga que está sendo aplicada, né? A gente consegue ver a frequência que está ali a todo instante a instante. Então, isso é bem interessante, sabe? Bem interessante. Maravilha. E aí a gente tem, né, tudo isso, né, exportado para o relatório, igual você falou, né? Então, depois entrega isso para o nosso cliente, né? Exatamente. Então, serve para uma série de parâmetros, esses parâmetros servem para uma série de análises futuras, né? Então, é muito legal mesmo. E ele ainda tem uma série de recursos, né, tecnológicos também, até para poder garantir a eficiência, né, e a durabilidade do equipamento. Então, você consegue controlar a temperatura, ele tem um sistema de radiador bem interessante, vamos dizer, inteligente. Uhum. Então, assim, você não precisa esperar o equipamento num cenário de muita resistência, né, de solo. Esperar o equipamento chegar numa temperatura elevada, você tem que parar, você já consegue ir monitorando, e tomando ações para que ele possa
ser eficiente durante todo o processo. Então, realmente, é um equipamento que vem com muita robustez, né? Com muita, vamos falar no linguajar, com muita força, muita carga para poder executar as atividades e com uma tecnologia embarcada que é algo diferencial, realmente, no Brasil. Então, quer ver? Vou pedir o pessoal da produção, ver se eles conseguem filmar um pouquinho e mostrar para a gente aqui, pessoal. Acho que fica na imagem, fica um pouco pequeno, mas vamos pedir um apoio aqui, né? Ao vivo a gente improvisa, né? Exatamente. Vamos lá, olha aí se fica legal. Acho que deu para acompanhar, não vou mostrar tudo aí, pessoal, mas é só para a gente destacar aí, como o Thiago muito bem colocou, a robustez do equipamento, né? Então é um ponto interessante aí, a gente gostaria de compartilhar com vocês também. Voltou aí? Thiago, prazer, obrigado pelo Eu que apoio agradeço. aí, pela participação. Obrigado a todos, tá? Foi muito bom participar com vocês. O pessoal tendo dúvida, pedir para procurar você agora, hein? Sem dúvida. Estamos aí para ajudar da melhor maneira possível. Maravilha. Abraço. Forte abraço. Tudo bom para vocês, pessoal? Ô, Thiago, quero te parabenizar aí também pela apresentação que você fizeste aí junto com o Júnior. Acho que agora as coisas ficaram bem mais claras e só reforça a grandeza da máquina, né? E já vou até instigar o Júnior agora. Vou instigar o Júnior para você passar um case de repente, né, Júnior? A gente estava conversando esses dias e você falou de um case interessante que estava querendo apresentar. Ele está aí com você, não é? Como é que é? Fala aí. Seguindo aqui, pessoal, Vinícius havia me perguntado, né, de um case de sucesso que a gente já tenha feito com a torre vibratória. Então eu trouxe aqui um projeto interessante na região sul, faz aproximadamente uns 2 meses que a gente executou. Eu acho que, para ser mais exato, 40 dias, não lembro exatamente, mas era um cliente, um empreendimento residencial. O pessoal precisava fazer uma contenção definitiva, perdida, vamos dizer assim, porque era o escoramento de uns blocos de fundação. Então as estacas realmente eles ficariam perdidas. Então era cravação de estacas de 16 metros de comprimento e um terreno extremamente compacto. Então a gente está falando de uma cidade no litoral, então, com presença do lençol freático. Então a gente analisou outros martelos vibratórios, mas em função do tipo de solo, né, da força que a gente precisava, realmente a TV 195 foi um equipamento que fez total diferencial. A gente tinha um espaço limitado, então a gente conseguiu também ter toda essa mobilidade, né, em função da versatilidade, em função de todo o movimento que eu comentei com vocês que o martelo vibratório traz, acoplado da torre. Então isso foi um ponto de destaque aí para a gente conseguisse ter sucesso nessa obra. Muito legal, Júnior. A gente sempre vê isso na VPA, esse acompanhamento, esse suporte presente da VPA, entender toda a obra do cliente, propor soluções. Vocês realmente formam uma parceria mesmo, ajudando a definir as soluções, acompanhando toda a obra. Eu vejo isso muito nas parcerias que a gente tem nas obras em comum, e isso eu acho muito legal na VPA. Já tive experiências com vocês que só reforçam isso. Então é isso, né, Vinícius? Cada projeto tem a sua particularidade, cada obra tem os seus desafios, e a gente tem uma equipe, né, totalmente preparada, uma equipe totalmente pronta para poder atender essas demandas, né? Então a gente hoje, como o Thiago, né, participou aqui agora há pouco, está na frente aí de vários outros projetos. A gente tem todo o time de operação, todo o time de manutenção, toda a equipe comercial, né, especializada para poder trazer para vocês a melhor solução. Desde o planejamento da obra, até mesmo a execução, o acompanhamento, monitoramento, evidências, relatórios, tudo isso a gente consegue trazer com a TV no 95. Uma das coisas, assim, Júnior, que eu percebi assim muito na VPA, depois que a gente começou a trabalhar junto,
aqui vai até um depoimento, assim, um feedback, né? Eu acredito muito na logística da VPA. A logística, para mim, é um dos pontos altos da VPA. Eu vejo a VPA, assim, como uma referência, principalmente na questão de logística, né? Você pega os centros de distribuição que estão em todo o território nacional, né? A capacidade que a VPA tem de atender obras no Brasil, na América Latina também, né? Então, eu vejo que há uma redução desse custo de mobilização dos equipamentos para o cliente, né, Júnior? Isso mesmo, Vinícius. Como hoje a VPA dispõe de mais de 10 CDs espalhados pelo Brasil, então a gente consegue ainda fazer a nossa própria logística e reduzir todo esse custo. Apesar de ser um equipamento, né, de 60 toneladas, um equipamento grande, que realmente requer licenças especiais para poder fazer o transporte, então acaba sendo um custo elevado a mobilização, mas em virtude dessa logística integrada, juntamente com todos esses CDs espalhados a nível nacional, a gente consegue ter um preço competitivo para poder entregar o nosso equipamento na obra de cada cliente. Ô Júnior, a gente está aqui falando de mobilização da VPA, né, desse suporte da VPA, e vamos, acho que aproveitar esse espaço e apresentar para o pessoal que a VPA, ela vai além disso tudo, né? Eu sei que é um espaço técnico, certamente, mas é bom a gente reforçar o tamanho da VPA diante do mercado também, né? A VPA tem hoje uma importância gigantesca no mercado de contenções, até mesmo no mercado de fundações, e é bom de reforçar toda essa presença. Obrigado, Vinícius. É isso mesmo. Então, pessoal, falando rapidamente, né, da VPA, hoje a gente está no mercado aí há mais de 26 anos, desenvolvendo soluções aí de escoramento, contenção, atuando em projetos de fundação também. Então, o nosso produto principal, né, a estaca prancha metálica, a estaca prancha de PVC, temos slide rail, blindagem de vala, diversas outras soluções atreladas às obras de contenção. E falando das máquinas, hoje a gente está com uma frota aí de mais de 50 equipamentos, e como a gente comentou, né, a decisão de trazer um equipamento 0 quilômetro, né, vamos dizer assim, o Brasil também está relacionado a isso, né? A gente hoje atende diversas obras, né, com exigências de ano de fabricação dos equipamentos, né, obras de mineração, obras de ferrovias, então tem toda essa exigência do tempo máximo de fabricação de 10 anos, fora as certificações ROPS e FOPS, certificações de segurança. Então, hoje, os nossos equipamentos dispõem de todos esses certificados, além de todos, né, para todos não, mas mais de 80% da nossa frota hoje tem menos de 5 anos de fabricação. Então, é uma frota nova, justamente para poder atender todas as exigências do mercado. É isso, né, Júnior? Acho que a gente trouxe aí uma solução muito tecnológica, uma ferramenta que vai trazer agilidade, e esse evento, ele teve esse caráter, né, de mostrar para o público, para o mercado nacional, para a engenharia nacional, toda essa particularidade desse equipamento, né, o que ele pode fazer, o que ele pode produzir. Então é um ganho muito grande para o mercado nacional, uma evolução que a VPA traz, e só tenho a parabenizar a todo o time da VPA, a equipe, Bruno por ter tomado essa decisão, né, de trazer essa evolução profissional, e é isso. Para a gente se destacar no mercado, tem que ter evolução, né? Eu separei aqui agora, pessoal, o pessoal foi enviando algumas perguntas, eu vou pegar as principais aqui. Vamos lá então, pessoal. Fernando, de São Paulo. Como a empresa auxilia o cliente na escolha do equipamento correto? Então, Fernando, é exatamente como eu disse nos slides anteriores. Hoje na VPA a gente tem um time totalmente técnico, né? Desde o atendimento comercial até a fase de execução de obra, monitoramento e entrega do resultado final. Então, o importante é a gente fazer toda essa análise prévia, né? Do tipo de solo, que vai ser onde a gente vai executar a cravação do elemento, o espaço físico suficiente, possíveis interferências. Então, tudo isso ajuda a gente a dimensionar o equipamento correto para a sua obra, tá bom?
Gabriel, do Rio de Janeiro. Já aconteceu de precisar adaptar equipamentos por causa de imprevistos no solo, Júnior? Com certeza, Gabriel. Não exatamente com a torre vibratória 195, mas em outros projetos que a gente executou também com martelo vibratório, onde a sondagem não condizia com a realidade, a gente fez o uso de jateamento de água ou até mesmo drill perfuratriz. Essas são soluções complementares para poder melhorar a eficiência do processo de cravação, ok? Então, quando você talvez tem um terreno muito duro, terreno muito rígido, você pode usar, em terrenos argilosos, melhor dizendo, você pode usar o drill perfuratriz para fazer esse pré-furo, diminuir as partículas e realmente facilitar o índice de cravação do elemento, ok? João Paulo de Mato Grosso. Júnior, como funciona a logística de mobilização e desmobilização em função do peso da TV 195 ser de 60 toneladas? Então, apesar do peso do conjunto ser de 60 toneladas, hoje a VPA dispõe de toda a logística integrada, então só o fato da gente ter 10 CDs espalhados pelo Brasil, a gente consegue mapear as obras regionais e atender aquela obra a partir daquele CD nosso. Então a gente já consegue reduzir o custo dessa mobilização. Em paralelo a isso, a gente tem essa logística interna que faz todo o trâmite junto aos órgãos responsáveis, quero dizer, junto ao DENIT. Por ser um equipamento grande, né, de alto peso, então realmente necessita de licenças especiais para poder transportar esse tipo de equipamento também, tá bom? Então é isso, pessoal. Como eu disse, a gente responde as próximas perguntas depois, né? A gente vai estar fazendo contato individualmente com cada um de vocês. E quero agradecer pela participação, quero agradecer ao Vinícius, né, pelo apoio mais uma vez aí, pela contribuição com esse lançamento aí desse equipamento no mercado. E a gente fica à disposição aí para qualquer futura dúvida. Beleza? Forte abraço aí. Agradecer ao Thiago também, desculpa, né? O Thiago teve a participação conosco explicando. Então, fica um abraço aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Valeu, Júnior. Valeu, equipe da VPA. Foi um grande prazer ter feito esse evento com todos vocês. Valeu, grande abraço. A engenharia mundial está em constante evolução e a VPA Infra está evoluindo junto. Acreditamos que a construção do futuro começa de baixo. Antes de qualquer estrutura ganhar forma, o solo precisa estar seguro, estável, fortalecido. E é isso que nos move. Desenvolver soluções que transformam a engenharia, impulsionam a infraestrutura e protegem vidas. Da fundação ao saneamento, das estradas aos aeroportos, do litoral ao sertão. Estamos presentes onde o país precisa crescer. Levamos inovação e excelência técnica para os maiores desafios da construção civil, com respeito ao meio ambiente e compromisso com a sociedade. Cada solução que entregamos é um passo para um amanhã mais seguro, inteligente e sustentável. Porque quando cuidamos do solo, cuidamos de tudo que será construído sobre ele. É assim que vamos seguir, antecipando tendências, elevando padrões e construindo hoje o que o mundo vai chamar de futuro. VPA Infra. Soluções que sustentam o futuro.